Fala galera, beleza? Eu sou o professor Ricardo e você está no Sigma Educacional. Bom, gente, a aula de hoje vamos falar de função, tá? Então, primeiro a gente vai entender os conceitos, depois a gente entra nas resoluções. Primeira coisa que a gente tem que saber é como é que eu escrevo uma função, pego um problema e transformo ele numa conta. Então a gente chama isso de lei de formação para as funções. Então ele fala aqui, ó, dado um quadrado de lado x, escreva a função que representa seu perímetro. Como é que eu faço isso? Se o lado do quadrado é x, perímetro é a soma dos lados, eu digo que y é igual a 4 vezes x. Tem como resolver? Não tem. Por quê? Ele não me deu o perímetro total e não me deu o valor de x. Se ele falar, sabendo que o perímetro é tanto, eu substituo aqui. Sabendo que o lado mede, eu ponho aqui. Aqui a gente começa a entender que o valor do perímetro vai depender do valor do lado. Eu digo que o perímetro está em função de alguma coisa. Por isso que a gente chama essa operação de função. Porque uma variável ela é ligada à outra. Então, y varia em função de x. E aí a gente tem que saber qual é a variável dependente e qual é a variável independente. Então, quando ele fala aqui, ó, o preço P da corrida de um táxi for cobrada a taxa fixa de R$5, denominada bandeira, mais o valor de 60 centavos por quilômetro rodado. Primeiro vamos fazer a lei de formação desse e a gente define qual que é a variável dependente e qual é a variável independente. Então põe aqui, ó, P em função de x vai ser igual a R$5 de valor fixo, não vou colocar o vírgula 00, não precisa, mais 60 centavos por quilômetro rodado, que é x. Aí a gente define, ó, quem é a variável dependente e quem é a independente. Eu tenho duas variáveis, né? O P e o x. O P, eu digo que ele é variável porque o preço que eu vou pagar vai depender de quantos quilômetros eu rodo. Então, essa aqui é a minha variável independente e essa aqui é a variável dependente. Acho que ficou fácil, né? Outro exemplo que é bacana é assim, imagina uma parede. Eu quero saber quanto de tinta que eu preciso. Agora, o tamanho da parede depende do tanto de tinta que eu tenho ou o tanto de tinta depende da parede? O tamanho da parede ele é fixo e a tinta é que vai variar dependendo do tamanho da parede. Então, aqui a gente tem que analisar sempre quem é que vai variar em função de quem. Agora, todas as vezes que eu tenho uma relação, eu tenho também uma função, olha só. Eu voltei para o primeiro problema e aí eu tenho aqui os valores possíveis de x e as respostas possíveis em y. Bem, isso aqui é mais ou menos assim, aqui é a pergunta e aqui é a resposta. O que acontece? Ó? Se o x for 1, o y é 4. Se o x for 2, e assim vai, tá? Pergunto aqui e aqui eu respondo. Vai ser função todas as vezes que cada pergunta for respondida. Isso significa que não pode sobrar valor aqui em A, pode sobrar em B, não tem problema, porque resposta pode sobrar. Não posso ter uma pergunta com duas respostas diferentes, tá? Mas posso ter duas perguntas com a mesma resposta. Então vamos ver como é que funciona isso. Aqui eu tenho várias perguntas aqui, né? 1 vai dar 4, 2 vai dar 8, 3 vai dar 12, 4 vai dar 16. Eu não tenho o 5 aqui, sobrou uma resposta, não tem problema. Isso aqui é função. Outro caso, eu digo que 1 e 2 dá 4, que 3 e 4 dá 16, o resto das respostas sobrou. Tudo bem se eu tiver duas perguntas com a mesma resposta. Imagina que eu só pudesse ter sim ou não como resposta. O que vai acontecer? Eu tenho muitas perguntas que se respondem com sim, muitas perguntas que se respondem com não,
O que não pode acontecer é eu ter uma pergunta que não tem resposta. Mais ou menos assim, ó. Olha agora, ó, o 5 ficou sem resposta. Então eu digo que isso não é uma função. O A não está em função de B, nem o B em função de A. Já nesse outro conjunto aqui, por que não é função? Porque eu tenho uma pergunta que tem duas respostas diferentes. E se isso acontece, na verdade eu não tenho resposta nenhuma, né? Eu pergunto, mas quando for 4, quanto dá? Aí eu falo, 16 ou 20? Isso não é uma resposta, é como eu responder sim e não ao mesmo tempo. Tá? Então, quando acontecer de um valor de A ter duas respostas em B no diagrama de flechas, eu digo que isso aqui não representa uma função. E aqui a mesma coisa, só que graficamente. Tá? Então, ó, toda vez que eu traçar uma linha, aqui é o eixo das respostas e aqui das perguntas. Então, eu pego uma pergunta qualquer aqui e observo onde é que está a resposta. Vai ser onde cruza o gráfico. Bom, eu fiz uma pergunta, tive uma resposta. Ok, toda vez que eu traçar uma linha paralela ao eixo Y e só obtiver uma resposta, eu digo que isso é uma função. Mesma coisa aqui. É uma parábola, mas eu tracei aqui uma resposta. E qualquer lugar que eu traçar paralelo vai cruzar uma vez o meu gráfico. Agora, se eu tiver um gráfico assim, ó, eu já sei que ele não representa uma função. Não existe uma lei de formação para isso. Por quê? Porque na hora que eu traço aqui, ó, eu tenho dois valores como resposta. Uma pergunta com duas respostas. Não posso dizer que x é igual a isso e igual a isso. Impossível. Tá? Então, gente, ó, aqui a gente aprendeu a analisar diagrama de flechas, montar as leis de formação e ver qual é a variável dependente e independente e analisar o gráfico. Nas outras aulas, a gente vai ver como é que a gente resolve, como é que a gente traça o gráfico, tá? Para funções de primeiro e segundo grau. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve aí, clica no sininho para não perder os próximos. Compartilha com seus colegas e se ficar com alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente responde depois, beleza? Valeu!